Hello, hello. Preciso da sala cheia para voltar a falar, gente. Espero que tenham aproveitado o almoço para recarregar as energias. E antes de seguirmos, eu informo que neste painel teremos uma palestrante estrangeira. E se você precisar, poderá escutar a tradução do inglês para o português através do aplicativo oficial, usando o seu fone de ouvido. Basta abrir o aplicativo, clicar em tradução simultânea e escolher o idioma de sua preferência. Pelo app, você também poderá enviar perguntas, mas especialmente para este painel, elas devem ser enviadas em inglês, de forma que a moderadora possa lê-las e endereçá-las aos demais participantes. Os demais panelistas falarão em português. Bom, agora vamos mergulhar na transformação digital que está revolucionando o setor. A mineração está diante de uma transformação silenciosa, mas profunda, impulsionada pela convergência entre conectividade, digitalização e inteligência operacional. Já não falamos apenas de redes ou sensores, mas de um novo cérebro que conecta, aprende e decide em tempo real, elevando o setor a patamares inéditos de eficiência, segurança e sustentabilidade. Dando início à nossa tarde e conduzindo esse importante debate, convido ao palco Rika Nakazawa, Chief Commercial Innovation Officer da NTT Data e também moderadora deste painel sobre digitalização e conectividade, a nova inteligência operacional. Good afternoon, boa tarde. Somehow I always have the good fortune of presenting right after lunch. So I have a good exercise for us to keep it lively. I was told about 15 minutes ago that this year's summit has been extraordinary. And I was also told that the community here are quite small, so everybody knows each other. I'm going to test that. I would like everybody to take 1 minute to find somebody that you don't know who's sitting near you and to introduce yourself and tell them what you are most excited about after this morning session. It's 1:48. The countdown starts now. 1 minute, please. Okay. Obrigado. Gracias. A warning, I'm Japanese and German, so I try to stay on time. True, I'm Japanese and German. I was not always on time. Okay, thank you very much. I hope now the community is even smaller. It's a great honor to join you here. I don't know if I can lower this a bit. Yeah, there we go. It's a great honor to join you here at this forum that's already become one of the most compelling gatherings on the global mining calendar. What's special about this summit is not just the exchange of ideas, but the leadership Brazil shows in reimagining the mining sector for a more connected, sustainable, and resilient future, which, by the way, the future is here every single minute. When we talk about innovation, it's easy to look at the hubs in Silicon Valley, where I lived for 17 years, working for NVIDIA and other companies, Europe and Asia Pacific. But some of the real breakthroughs in mining, the real transformation, will happen and is happening right here in Brazil. When we talk about Brazilian mining companies, like our sponsors and those gathered here,
are not just adopting technology, they are pioneering the integration of automation, generative and physical AI, and satellite-enabled innovation into full-scale operations. The world is watching what's happening right here. And yet, even with all this progress, we have only just begun to fully explore the power of convergence, the coming together of digitalization, connectivity, and operational intelligence. Today, the mining sector sits at a turning point. For the past century, performance has been measured by physical productivity mostly. Tons moved, ore grade recovered, etc. But now the compelling differentiated metrics are changing. Mining companies are being evaluated by their ability to predict and prevent risk, their commitment to sustainable practices, and their capacity to integrate digital intelligence into every process, from pit to train to port. What ties all of this together? I'm really glad you asked. Connectivity, intelligence, integration. We must shift our mindset. Operational intelligence is not just about keeping mines online. It's about creating a real-time digital nervous system, linking satellites, field sensors, autonomous machinery, drones, and edge AI platform into a single intelligent layer of operations. Imagine a mine where real-time data from subsurface sensors, LEO satellites, low Earth orbit satellites, and high-altitude platform systems, HAPS, yields an AI-driven digital twin of the operation, where critical infrastructure is managed predictively and where every operational decision is evaluated in terms of efficiency, sustainability, and resilience. That's the vision, and it's already happening, but not yet at the scale needed. That's why this summit is so important. It brings together technical brilliance, operators, startups, their investors, and the ecosystem partners to bring this all to life. At NTT, we are very excited about the possibilities, especially in our rich heritage in R&D for transformation in industries like yours. As one of the world's largest providers of next-generation connected and intelligent infrastructure, with an R&D budget of $3.5 billion, I don't even know how many real that is, annually, and with our space project C89, which stands for Constellation 89. There are 88 known natural constellations in the universe. And last year at NTT, we announced Constellation 89, which is the 89th constellation, which is not a natural constellation. It is a constellation of our various initiatives in space and satellite where we've been since the 1990s. And you can see across the spectrum, it runs from Earth observation to connectivity to multi-orbit connectivity and so on. I could talk all day about this, so I'm going to stop there. But with all this, we are both in terrestrial and non-terrestrial networks across multiple orbits to close the connectivity gap in remote mining operations and to provide critical insights. I just wanted to provide a data point that might be eye-opening and exciting and perhaps a little scary all at once. But according to the European Space Agency, by 2030, can anybody guess how many satellites are expected to be in orbit? I'll give you a clue. Right now, there's 10,000 LEO satellites that are in orbit mostly for connectivity and some Earth observation. 6,000 of those are run by Elon Musk with Starlink. So by 2030, how many satellites in every orbit do you think there will be? Any guesses? 30,000? Take one for 30. I feel like I'm in an auction. 100,000, according to the European Space Agency. China alone has a 1,000 sales program where they plan to have, just one country, close to 15,000 satellites over the next few years. As I said, I could talk about this all day. Countries all over the world are building platforms that bring AI to the edge, at the equipment level, not just in the cloud, but now even to space,
with the explosion in Earth observation data. And we are doing this as well across all the domains of LEO, GEO, high altitude platform systems, and everything that connects across them. And we are proud leaders of the ION Global Forum that intends to transmit data optically across vast geographic data hubs that's 200 times faster, with 125 times the throughput, and 1/100th of the energy. For those of you who have not heard about the ION Global Forum, ION stands for Innovative Optical and Wireless Network, and it's a massive paradigm shift in computing. We are imagining a future with about 160 other companies from around the world where we will move from an electronic compute and connectivity ecosystem to a photonic one. We are working with industrial partners to enable real-time monitoring, anomaly detection, and ESG transparency across entire mining ecosystems that in many ways will leverage ION. And we are fully committed to doing this in partnership with leaders like every one of you who recognize that the future of mining is not just digital. It's intelligently digital, sustainably powered, and globally integrated. So as we begin this afternoon's conversation, where we are now wide awake, I hope, let's not just focus on the technologies. Let's focus on the outcomes that require us taking a leap together towards more responsible mining, safer sites, stronger communities, and a sector that not only literally powers the global economy with the role that you all play in the EV transition, but earns the license to lead in a digitally connected world. By the way, to adhere to health and safety codes you have in your industry, of course, do not try this at home. And if you do, please wear a helmet. I will end my part with this attempt to go native. Wish me luck. Os líderes da mineração do amanhã serão aqueles que extraem não apenas materiais, mas também insights, e que transformam recursos infinitos em uma gestão inovadora a serviço de uma comunidade global. You have no idea how many people I cornered to practice that on here. Now, as your humble moderator for this next panel, I'm glad that my name is Rica, or Rica in Spanish. That means we will have a very rich discussion indeed. Please join me in welcoming onto the stage our esteemed executive panelists. First, we have Jose Morea, CEO and Executive Director of Inomotics, a global company spun off from Siemens, specializing in electric motors, drive systems, and industrial automation, headquartered in my mother country. Worldwide presence. Jose? Next, we have Luis Baginski, General Manager of a Swedish company and a reference in digital solutions for planning, monitoring, and industrial automation with a profound presence in the mining sector. Luis? We also have João Santos, Director of Technology at Sotrec, a Brazilian company with a long-standing role in equipment supply and technical services, and the official dealer of Caterpillar in Brazil. And I forgot to mention, I will take that end seat. So any seat but the end seat. Sorry, I should have told you. Okay, and last, Director of Technology and Industrial Engineering at Vale. I think Vale does not need an introduction. So, Carlos, join us.
And that, I think, is it Boixá? Boixá, right? Your last name. I want to make sure, because I'm practicing my Portuguese. Okay. Aqui meu português. How is the translation? Good? Thumbs up for yes? Okay, good. All right, good afternoon, gentlemen. Thank you for joining me on stage here. Digitalization, connectivity, and operational intelligence, and how it's transforming the industry for everybody here, okay? So the first question, just to set the tone and set the stage, literally, the convergence between digitalization and connectivity is shaping what we now call new operational intelligence in the sector. And to kick it off, and given the diversity of our panelists from technology and equipment to operations, I'd like to ask each of you, what is the most fundamental aspect or the main catalyst of this transformation, and in your view, defining the strategic value, efficiency, and sustainability of the industry today? And João, if I can start with you. Yeah, sure. Good afternoon, Rika. Thanks for visiting Brazil and participating in this mining summit. Help us with your Japanese and German style, because otherwise we're going to stay here forever talking about innovation and technology. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas e amigos aqui do painel também, quem está nos ouvindo aí digitalmente. Bom, hoje falar de mineração, a gente vive num setor que ele é um setor cíclico, né, altos e baixos, e independente desse momento, a gente tem aí pautado 4 pilares, que são sustentabilidade, segurança, inteligência em custos e eficiência operacional. Né, falar de tecnologia que não seja eficiente, que enderece um desses 4 pilares, nós não temos, né, a capacidade e o dinamismo para seguir nessa linha. Então, no meu modo de ver, né, nós líderes temos um papel fundamental nessa jornada, que é fomentar esse ecossistema, essa cultura organizacional, que traga as empresas, que traga as mineradoras, que tragam os fornecedores, o uso da tecnologia como que tragam o uso da tecnologia como um meio eficiente para a gente poder, de fato, né, transformar a mineração, ser mais eficiente, ser mais sustentável, gerar valor para os nossos acionistas e gerar um impacto positivo nas comunidades onde a gente atua. Okay, thank you. Thank you, João. Sorry for the slight lag. I'm listening in real time. Thank you. Luis. Boa tarde a todos, turma aqui do painel. A gente tem diferentes contextos, né, no mundo da mineração, na cadeia da mineração. Eu acho que talvez o contexto de mais maturidade de digitalização e conectividade são as plantas, né, tanto as plantas de pelutação quanto as plantas de processamento mineral. Eu lembro que Itabira, Cauê, em 1974, a gente instalou, eu não estava trabalhando, né, mas assim, foi onde operou o primeiro PLC industrial no Brasil. Então, desde a década de 70, você tem muita tecnologia aplicada, com foco muito na parte de processamento, né? Então, o contexto de portos, ferrovia e mina é bem diferente. A mina é uma entidade viva, ela vai evoluindo, vai avançando. Então, o contexto vai mudando tudo. Então, eu acho que o aspecto mais importante da digitalização e conectividade é justamente trazer o contexto adequado para cada tipo de operação. E, para isso, eu dependo muito de gente. O conhecimento hoje está na cabeça das pessoas, dos especialistas que estão em campo. E a integração entre as bases ou tecnologias, ela acaba sendo hoje muito focada nas pessoas. Então, é um desafio tecnológico que a gente tem condições de enfrentar para fazer essa integração e essa convergência para criar, de fato, essa inteligência operacional. Thank you very much, Luis. If I may, you are far too young to say back in the day, so I'm just going to say that. Okay, so José, what are your thoughts on this? Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Hi, Rika again.
Bom, acho que os colegas já falaram bastante, mas, de fato, o importante é a gente conseguir, primeiramente, pensar em como aplicar o que existe de tecnologia hoje. Então, a gente, há muito tempo, já há alguns anos, se fala muito da indústria 4.0. A gente fala isso fortemente, virou um jargão, virou uma buzzword do mercado. Mas acho que a gente não evoluiu tanto do que se falou dela. Se falou muito, talvez não se evoluiu tanto. Tem muita coisa ainda para ver. E aí, como o Luiz falou, aplicar a tecnologia correta, na cadeia correta, na indústria correta, no caso da mineração, tem as suas especialidades e necessita, enfim, de soluções adequadas para isso. Uma das coisas importantes que eu vejo como ponto crítico para isso evoluir realmente é o entendimento do que essa tecnologia pode trazer. Outra buzzword que se falava muito eram os PDDs, né, os planos diretores de digitalização. Que isso muitas vezes viravam belos cadernos, às vezes até de capa dura, iam para a gaveta de alguém, ficavam e depois adormecia isso por muito tempo. Então, realmente, isso aí tem que começar a sair do papel. Lembrar sempre que digitalização, o uso dessas tecnologias, ela não depende de ser um pacote completo. A gente tem pequenos avanços, a gente falou isso acho que de manhã até, no painel de abertura, que a gente consegue fazer avanços incrementais, e a inovação não precisa ser uma inovação sempre disruptiva. E essas inovações são importantes, a gente tem que trazer isso para a mesa de como investir, o que investir, trazer essas tecnologias para o dia a dia nosso. Acho que o ponto está um pouco na nossa cabeça, junto com as pessoas, de trazer isso e, de fato, tirar um pouco do papel e botar para rodar. Okay, thank you very much for those perspectives. And, you know, on the taking giant leaps, as I had in my picture, it's if you are going to take a giant leap, make sure you have a net, metaphorically speaking. So working with good partners in the ecosystem here. Okay, so next we're going to go to digitalization and connectivity. And digitalization is now at the core of the mining sector strategic discussions. I wrote a book about the role that digital innovation played in the pandemic because assets became digitized and processes became digitalized, and so this affected every sector, as we know. And from your perspective, what is the main value that digitalization combined with connectivity brings to mining operations today? And Carlos, if you could perhaps respond to that and also just fold in the context of the first question overall, because Vale has such an incredible pioneering leadership role in the industry. So if you can kind of give that broader picture and then dive deep, a little bit more deeply on the digitalization connectivity piece, please. Good afternoon, Rika. Thank you very much. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem, com saúde e segurança. Satisfação estar aqui no Mine Innovation Summit e ao lado dos colegas aqui falando de um tema tão relevante para o nosso setor, que é digitalização e conectividade. Vou tentar fazer um mix já da primeira pergunta, já com a segunda, onde eu entendo que a gente vive uma nova era e é muito difícil a gente perceber isso quando a gente está vivendo essa era, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem alguns pilares nela. Um deles é com relação a ESG. Então, cada vez mais a gente olhar qual que é o impacto socioambiental dentro dos projetos e entender que segurança é um valor para nós, não só na Vale, mas acredito que para o setor como um todo. Nós tivemos alguns aprendizados importantes no passado, onde a gente entende que a segurança realmente é um valor e tem que estar aí no nosso pilar estratégico. Obviamente, a gente vive também uma era da competitividade, né, um cenário de produtividade, os desafios de incertezas com relação ao setor mineral. Então, por isso que a agenda voltada à produtividade, eficiência operacional são super importantes. E quando falamos em tecnologia, a gente tem que cada vez mais, como o Gustavo Pimenta comentou mais cedo, utilizar ela a favor das operações, a favor das áreas de negócio, não é tecnologia pela tecnologia em si, entender como que isso vai mover o ponteiro da companhia e auxiliar, seja em segurança, seja em produtividade, aumento de capacidade ou até mesmo qualidade. E aí, dentro disso, a gente passa por um momento agora onde a inteligência artificial ela tem um destaque maior dentro das tecnologias digitais, especialmente quando a gente fala agora da parte de IA, dos agentes de IA,
onde tem uma perspectiva de disrupção, além de ter inovação incremental, que a gente, por exemplo, na Vale já vem executando, tem vários casos de uso, mas, obviamente, que tem um desafio também no setor, que é como que a gente consegue ter esse ecossistema, essa colaboração que possa ajudar na escalabilidade digital das nossas operações, que esse é um grande desafio. É claro que a gente tem que olhar, sim, para o futuro, a mineração do futuro, como que a gente consegue ter as operações inteligentes, mas é importante também entender que tem desafios ainda que são ligados ao básico bem feito, seja de ter uma conectividade, seja de endereçar uma obsolescência, modernização. Então, ter essa ambidestria organizacional, ela é fundamental como fator de sucesso. Excellent. Ambidextry. That's a good one for me to use in the future. With some of these foundations laid down around some of the ways that the sector needs to embrace this transformation while holding on to the heritage of best practices in the past, I'd like to talk about drill down a bit more around connectivity specifically. And so for you, Jose and Joao, the question is, in remote and highly complex operations, what role does connectivity, whether terrestrial or satellite, play in enabling safe and intelligent operations? So, Joao, I'll start with you. A gente falar de conectividade nessa mineração do futuro, até diria mineração de hoje, né? É bastante desafiador. A gente não consegue falar de tecnologia sem falar de pessoas e processos. A gente tem ouvido hoje, durante o dia, muito sobre isso, né? Como que a gente traz essa mudança de cultura para as organizações? A gente já está pressionado por tantas outras esferas, e como que a gente transforma as nossas organizações para que elas, de fato, estejam preparadas para essa mudança tecnológica. E aí, trazendo exemplos práticos, né? Quando a gente olha para o horizonte de uma operação de mina, né, acho que está natural para todos aqui como mitigar os impactos dessa operação convencional, né? Eu tenho uma formação de operadores, eu tenho um turnover, como que eu mitigo esses riscos? Eu acho que hoje isso está muito natural, né? E como que a gente está preparado, como que as organizações hoje estão preparadas para essa mudança realmente em relação à conectividade, né? Como que a gente mitiga esses impactos de uma mina que não está conectada, né? Falar, por exemplo, de uma operação autônoma, também outro exemplo aqui, a gente chegou a ter, no início, um impacto de conectividade sobre a operação, algo em torno de 6%, 8% sobre a produção da mina. Se a gente não envolver outras competências, outras responsabilidades, né, outras áreas que anteriormente eram secundárias para a nossa operação, a gente não vai sair ali na frente, né? Então, esse trabalho realmente de mudança cultural em relação ao tema não é nem fundamental, é mandatório, né? Porque a gente falar de mineração do futuro sem conectividade não existe, né? E especialmente falando de uma operação autônoma, uma operação teleoperada, sem conectividade você não tem a operação. Indeed, okay. And Jose, what are your adds to that? Sim, o colega João falou fato. Já não é tão do futuro, já é algo presente. Tem a questão uma questão que eu queria levantar bem forte aqui, a questão das pessoas. É justamente essa parte do treinamento, preparar toda a equipe. Porque a gente fala muito na parte de tecnologia, a gente fala muito do hardware e do software. A gente fala muito da tecnologia, mas tem um componente importante que é o peopleware, é onde a gente vai colocar essas pessoas dentro desse contexto. Como que a gente vai preparar o nosso colaborador, o nosso minerador do futuro para usar essas tecnologias, né? Recentemente eu tive, saindo um pouco talvez do escopo, mas só para trazer como exemplo, recentemente eu tive uma abordagem com um professor que trouxe um tema, também do norte do Brasil, mas era uma cultura extrativista de açaí, onde ele falou que lá está sendo implantada tecnologia que para eles é totalmente disruptiva, que é a utilização de robôs para fazer a colheita do açaí, onde ela não está 100% inteligente, ou autônoma, vamos chamar assim, para que justamente se mantenha a pessoa trabalhando. E com isso vai se aperfeiçoando. Até um dia que sim,
a robótica ali vai avançar e vai se tornar totalmente autônoma. Eu acho que é isso que a gente está vendo em tantas outras indústrias como na mineração. Hoje, não temos ainda, como o próprio Gustavo falou de manhã, né, a mina 100 pessoas, ainda não existe, mas estamos no caminho, porque isso vai, de fato, evoluindo e a tecnologia vai. Então, enfim, acho que pessoas aliadas à tecnologia é o que a gente vai agora buscar para fazer isso funcionar. Thank you very much, Jose. So you bring up an interesting point with the acai example. So there's an opportunity for the mining industry to learn from other sectors. Why not? Yeah, why not? And for the other sectors to learn from mining as well. Why not as well? Yes, exactly. And before I ask Luis a question specifically around this area as well, I'm just for Joao and Jose, what about, is satellite something that you're building a domain capability around, Joao and Jose? Is that also something that you've been looking at all? Satellite connectivity? Especialmente em áreas remotas, hoje né, a gente tem essa questão aqui no Brasil, área do norte, a gente tem muitas minerações que estão em áreas remotas, onde a conectividade é um desafio. Né? Então, utilizar aí todas as ferramentas, as oportunidades que a gente tem para trazer essa conectividade, não só para a operação, mas também para a comunidade no entorno onde a gente está atuando, é sim hoje uma alternativa. Né? A gente, especialmente falando da Sotrec, a gente hoje tem tecnologias onde a gente sim utiliza de satélite para uma conectividade. Yeah, because analogously, so John Deere is working in the agriculture sector with their connected vehicles, right? And so Caterpillar can really take a page out of that book as well. Jose, do you have any comments or thoughts about the satellite? Não específico, acho que eu até acho que os fabricantes de máquinas junto com os clientes finais Bless you. Eu acho então que os fabricantes de máquinas, sim, eles vão ter a necessidade de implantar isso de uma forma cada vez mais moderna e mais viável para atender essa demanda das localidades mais distantes. Né? Thank you. Before we, hopefully, do we know where that's coming from? No? Okay, we're okay. Okay. So, Luis, what are the main barriers, whether technological, cultural, as Joao and Jose were talking about, or economic, to achieving robust connectivity? Eu vou trazer primeiro o aspecto tecnológico, depois acho que um de pessoas, né? Então, o primeiro tecnológico, nesse contexto atual de mundo que a gente está vivendo, de competição entre as nações, guerras, né? E a Ucrânia tem sido um exemplo grande de adaptação tecnológica para o contexto de jamming, spoofing das comunicações e do posicionamento. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: a gente, como setor, está preparado para um contexto desse, para operar sem conectividade, sem posicionamento? Então, eu acho que a gente tem que dar um salto adicional, que é trabalhar a autonomia de fato. Então, ter redundância interna e inteligência interna em cada equipamento para eles, de fato, serem autônomos de uma forma inteligente, com pouca conectividade. Eu acho que a gente também, com o barateamento da tecnologia, então é mais banda, mais capacidade de processamento, eu acho que a gente ficou um pouco, talvez, preguiçoso como desenvolvedor de tecnologia, e a gente tem feito cada vez códigos mais pesados, usando mais banda. Será que a gente precisa disso tudo? Será que não é hora, talvez, de simplificar e ter códigos mais elegantes e menores, pacotes menores de comunicação para garantir essa resiliência? Então, esse é o aspecto tecnológico. Do lado de pessoas, eu acho que a gente está numa transição. Então, a gente tem ainda um grupo de trabalhadores na mineração que eu chamaria de analógicos, né? Que é a turma que está recebendo um monte de tecnologia embarcada e fica meio perdido, nativamente não lida bem com isso. Então, tem um choque muito grande. O processo de gestão de mudanças, qualquer projeto, mas especialmente projeto de tecnologia, é fundamental. E a gente também, como indústria, tem dado pouca atenção a esse aspecto, né, de gestão de mudança. E é engraçado que, algumas semanas atrás, 2 colegas diferentes falando das filhas que começaram a dirigir e os pais acompanhando as filhas dirigindo, foram estacionar o carro.
não olharam para espelho retrovisor nenhum, só olharam para a câmera de ré. Fizeram toda a manobra com câmera de ré. Mas você não vai olhar para o retrovisor? Não preciso. Então, essa turma que está nativamente, já nasceu com o celular na mão, já nasceu a dirigir, aprendeu a dirigir com o carro todo eletrônico, essa turma que a gente tem que trazer para as nossas plantas. Então, a gente tem que preparar os nossos equipamentos, as nossas plantas, para essa nova geração digital que nativamente já sabe operar e já tem domínio dessas tecnologias todas. Então, estamos numa transição e a gente tem que acelerar essa transição com gestão de mudança. Yes, we could spend a whole day on the generational divide, right, and the incoming generation, but we're going to stick to technology for now. Okay, so you address physical AI, which is a very hot topic in the whole AI conversation that has been captivating everybody for a while now. So around data sensors and operational intelligence, Jose, I have a question for you around operational intelligence through AI. Generative and physical AI, automation, predictive models that impact productivity, safety, and sustainability. How is this all coming about from your world? No dia a dia, a gente já está sendo agora inundado de dessa possibilidade do uso das ferramentas de IA. No dia a dia tem ferramentas gratuitas aí, inúmeras. A gente passaria também horas aqui falando de cada uma delas, cada uma das funcionalidades, os agentes de IA que a gente falou. E lógico que quando a gente passa para o lado industrial, para o lado corporativo, a gente tem alguns cuidados a mais para tomar, para justamente ter certeza daquilo que a gente está aplicando, se ele é confiável ou não. Então, quando a gente pensa em produtividade, por exemplo, a gente percebe hoje que a gente consegue usar assistentes bons de IA para nos ajudar a tomar as decisões. Então, toda a parte de sensoriamento, monitoramento das plantas e dos sites, eles podem ser utilizados para gerar data, que depois vai ser convertido, vai ser tratado, vai ser convertido em informação, para tomar decisão. E um agente de IA ali nos coloca numa posição bacana de ele avaliar coisas numa velocidade razoável e nos trazer alguns insights que a gente pode estar perdendo. Então, isso, digamos que é um dos principais e mais fáceis usos do dia a dia, que é similar com aquilo que a gente já usa no dia a dia. Aí agora muito se fala de algumas ferramentas de vídeo, de detecção de imagem, de geração de imagem. Então, a gente está vendo os videozinhos todo dia chegando para a gente no WhatsApp, bastante cômicos, alguns deles, com geração quase perfeita, ultra realista. Mas tem coisa que a gente pode usar no dia a dia, que vai sair desse ambiente lúdico. Mas, por exemplo, algum projeto, como a gente já estamos em fase de desenvolvimento, por exemplo, de usar IA para reconhecer num operador, seja de qualquer área da mina, por exemplo, se ele está devidamente paramentado com seus EPIs. Então, uma câmera na entrada de um processo produtivo que requer EPIs específicos, o operador pode ser monitorado ali para saber se ele está com todo o ferramental e todo aparamentado como ele deve estar. Então, já é um possível uso que isso vai não só com produtividade, mas ajuda também na parte de segurança. Isso nos garante que, além daquela antiga fichinha que ele assina dizendo, olha, eu recolhi o EPI, eu peguei o EPI na data tal, 30 dias depois tem que trocar a botina, ou tem que trocar alguma coisa, não. Ele agora vai conseguir, com uma imagem, ver. Então, esses para mim são alguns poucos exemplos de como a IA e essas novas tecnologias vão ajudar na parte de produtividade, na parte de segurança, e na parte de sustentabilidade, toda a questão de monitoramento aí com as conectividades de satélites, como você estava perguntando, monitorar e com isso usar essas imagens, fazer analogias, fazer o desenvolvimento de métodos de análise, de saber como é que está a área, uso da água, rejeitos, situações de barragem, situações, enfim, do que for necessário para garantir também toda essa questão de sustentabilidade. Então, tem muita coisa. A gente está só no comecinho da IA, até nas nossas vidas pessoais e na indústria também. Tem muita coisa para vir ainda. So the companies and the ecosystem will be better empowered to manage the holistic intelligence of all the moving parts. If we get down to the granular level of assets, so João, can you give us some examples in how the combination of sensors and IoT and data platforms has been changing the way we manage assets? Até foi interessante, Zé, que a gente vai fazer até esse gancho, né? Hoje os ativos eles estão cada vez mais tecnológicos também, né? Mais sensores, mais dados, e quão eficiente. Eu acho que o grande desafio nosso hoje é saber utilizar esses dados da melhor maneira ou da maneira mais eficiente possível, né? Hoje a gente investe muito tempo, né, em painéis,
né, em relatórios, né, mas quão eficiente esse dado ele é para você, para a sua área, né? Quão efetivo essa informação está sendo utilizada numa tomada de decisão, seja ela estratégica ou tática, né? E aí a gente traz também um viés, de novo, das pessoas. Como que a gente traz, né, essa turma jovem, com essa pegada digital, com esse conhecimento diferente em relação a essa tratativa dos dados, combinado com a experiência de mina, né, como que esses profissionais vão interagir de uma melhor maneira num resultado mais efetivo. Né, outro exemplo que a gente tem lá muito interessante, nessa mudança de cultura, né, a gente, para se fazer um trabalho anteriormente, de eficiência energética, um trabalho de eficiência operacional, a gente tinha que despender um time, para esse time estar inserido dentro da mina, ficava ali na mina durante 1 semana, 2 semanas, para uma coleta de dados, para uma avaliação visual da mina, voltava, a gente gastava também mais alguns meses para ter essa tratativa, e na hora que a gente tinha a tomada de decisão, já era tarde, já foi, né? Então, hoje, como que a gente utiliza os dados para ele não ser um guia, não ser um suporte, né? E aí, volta a gente ter essa experiência, essa bagagem associada a essa questão, né, de análise de dados, para a gente validar aquela informação. Good info, good decisions. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. So speed and hygiene of data. Então, como que a gente realmente traz para as pessoas a tecnologia como um suporte na tomada de decisão? Né? Acho que esse é o maior desafio aí, quando a gente traz essa questão de sensores, essa carga enorme de dados que a gente tem hoje disponível para todos nós. Yes. It becomes a superpower. We can wait for the next Avengers movie on mining workers. Okay. Carlos, I really would love to hear from you, because Vale has really demonstrated a tremendous commitment to advancing some of these innovations, working closely with partners. And from your perspective as a mining company and a leading one out of the region, what are the critical elements that you've discovered through huge successes in some areas where you've learned along the way that can be scalable and consistent, and other companies can take inspiration from Vale? Vamos lá, acho que o primeiro ponto ligado à governança e estratégia, é importante você ter um planejamento bem realizado, né? Um plano diretor bem feito, um planejamento estratégico também. Quando a gente olha para a transformação digital na indústria, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o governo lançou Nova Indústria Brasil, né? A neoindustrialização. E aí, quando a gente pega nesse recorte da transformação digital das operações, você tem alguns pilares ali que estão envolvidos nisso. O time aqui falou muito bem sobre a questão do pilar de pessoas, que eu também acredito que é o principal deles, assim como você tem os pilares de processos, de tecnologia, de modelo de negócio, dados, por aí vai. Falando de pessoas, do pilar de pessoas, é importante, primeiro, você ter um alinhamento com a alta liderança, e vocês viram hoje, tanto que o Gustavo Pimenta está comprado na ideia, vamos falar assim, com relação à inovação, tecnologia, digital, a favor dos resultados para o negócio. Não só ele, mas o próprio Rafael Bittar, que é o nosso VP técnico, o Medeiros, que é o VP de operação, todo o conselho também. E também ter o time engajado e capacitado. Você pode ter as melhores ferramentas, maquinário, software do mercado. Se você não tiver com o time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então, a gente tem que pensar que essa transformação digital nas operações, ou a nova inteligência operacional, ela também passa por uma evolução cultural. E aí, isso remete a gente trabalhar de maneira diferente com o que a gente vem trabalhando, com maior sinergia, com maior colaboração, tendo empatia com as operações, proximidade também com as operações. Então, é isso que eu acredito que seja um dos caminhos. Agora, sem dúvida nenhuma, eu já vi algumas pesquisas, né? Por exemplo, uma que eu vi recentemente, né? 85% da estratégia de transformação digital acabaram falhando nas organizações. Outra pesquisa que eu vi 64% dos líderes têm uma grande preocupação de como adotar de uma forma eficiente as novas tecnologias. Ou então, a terceira pesquisa, que 48% das indústrias ainda estão na fase de projetos pilotos e POCs. Então, peraí, quando a gente olha para esse cenário, primeiro a gente tem que entender o seguinte: quais foram as armadilhas que as empresas caíram nos últimos anos.
Então, será que a gente partiu realmente do problema de negócio alinhado à estratégia? Será que a gente não se encantou pela tecnologia e ficou procurando ver onde colocava ela? Será que a gente fez as priorizações corretas na hora de alocar o investimento? A gente teve a visão sistêmica necessária? Nos atentamos para a questão de gestão de mudança, modelo operacional? Então, esses daí são alguns aspectos que provocam reflexão. E aí, quando você tem uma governança bem estabelecida, tem um programa, de fato, com uma estratégia bem realizada, você já começa a criar mecanismos que você possa, de repente, testar, pilotar e escalar com resultado, para romper essa barreira que hoje é um dificultador da escalabilidade. Então, quantas vezes vocês não viram aí prova de conceito, pilotos muito legais, que geraram resultado, mas que por um motivo ou outro não escalaram na empresa? E por que não escalaram? Será que foi alguma coisa tecnológica ou será que foi alguma coisa ligada às pessoas, né? Então, a gente no dia a dia tem que nos desafiar com relação a isso. E repito, aquilo que eu falei no início, segurança é um valor e quando a gente vai fazer uma análise de priorização de investimento, a gente tem que lembrar disso, endereçar os temas ligados à tecnologia para a segurança, para ajudar e tirar as pessoas da exposição ao risco. Quando a gente fala em inteligência operacional, eu gosto de dividir em alguns pilares de acordo com o fluxo de valor, né? Então, quando a gente fala em mina autônoma, a gente tem, sei lá, dezenas de equipamentos autônomos na companhia, desde caminhões, perfuratrizes, tem um excelente case em Brucutu, temos também em Carajás, e agora vamos fazer uma expansão dos caminhões autônomos em Carajás. Quando a gente fala nisso, eu estou comentando o seguinte, que a gente vai tirar mais de 500 pessoas da exposição ao risco, que vai ter um impacto direto de redução no nosso C1, em termos de produtividade, competitividade, que vai ter economia de diesel, então agenda também de sustentabilidade. Então esse aqui é um exemplo. Quando eu vou para a parte de usina, nós elegemos a usina modelo, a usina de Conceição 2 Itabira, que eu recomendo até visitarem. Selecionamos 51 iniciativas nesse ano para serem implementadas, que partem das dores, dos desafios da estratégia. Obviamente que endereça problemas ligados à segurança, mas também aumento de capacidade da usina. E observem, né, 50 iniciativas dentro de um payback de 2 anos, ou seja, super atrativo. Lá dentro tem tecnologia? Tem. Você tem um operador conectado, que você comentou, você tem um digital twin da usina inteira, você tem inteligência artificial para preditividade de equipamento, você tem uma série de aplicações, controle avançado de processo, né, uma britagem autônoma. Então, você tem uma série de situações. Aí, para finalizar, né, outros 2 fluxos, quando eu olho para portos, a gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil. Quando a gente compara com outros portos ao redor do mundo, a gente vê portos já autônomos, né, seja em Roterdã, Singapura, Austrália, e aqui no Brasil a gente vem avançando nesse sentido. Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ir lá no TIG, vocês vão ver que a gente concluiu as máquinas de pátio autônomos, um projeto muito bacana, junto com a empresa aqui local, onde nós conseguimos gerar um resultado que proporcionou 12% de aumento da taxa. Mas não só isso, permitiu com que tirasse pessoas da exposição ao risco e que contribuísse também com a agenda de inclusão e diversidade, que hoje outras pessoas que até então não poderiam trabalhar lá no pátio, conseguem trabalhar lá da sala de controle. E para finalizar, pegando a parte de geotecnologia, nós somos referência global dentro desse assunto. Tem uma série de casos, a gente falou de comunicação satélite, orbital, junto com dados de monitoramento para as barragens, em prol de segurança, o uso de drones. A gente é o maior usuário de drones da América Latina. Olha que coisa curiosa, né? Então, assim, eu vejo que tem uma série de oportunidades, a gente está no caminho certo, mas a gente tem desafio de conseguir acelerar isso com resultado, mas sempre mantendo a segurança com a guarda alta. Thank you very much, Carlos. I can't believe it, but we're just about out of time, and I have some very good questions here from the audience, so thank you very much. But before I get to the questions from the audience, I'd like for you to imagine we're at Mining Innovation Summit 2030, 5 years from now, and you are doing the opening keynote. And you're going to be talking about the most disruptive technology or use case
application that has happened between 2025 and 2030. What is the title of your keynote? What are you talking about? Luis, I'm going to start with you. And you have a quick, short sentence. Well, eu já ia falar em inglês. Eu acho que o que eu gostaria de ver daqui a 5 anos, de fato, é uma autonomia inteligente de equipamentos de mineração, mas de tal forma que, né, o Mancini comentou aqui das 8.000 empresas menores que tem, como é que a gente democratiza essa tecnologia para que toda a comunidade de mineração, todo o setor usufrua dessa tecnologia. Então, tem que ser um negócio barato e eficiente, mas autônomo. Autonomous. So almost like a Star Wars site where you have all these R2D2s and C3PO running around. Okay. And João, what's your headline? 2030 parece estar longe, né, Rica, mas está aí, né? Acho que é impossível a gente não falar de 2030 primeiro sem falar de metas ESG. Né? Acho que é um compromisso nosso como mercado de mineração. A gente vê todas as mineradoras engajadas nesse primeiro compromisso, né? A gente fala muito de 2050 net zero, mas a gente tem um compromisso intermediário em 2030. Eu acredito, de fato, a tecnologia ser uma alavanca para a gente conseguir atingir essas primeiras metas intermediárias aí para 2030. Né? E estamos todos aí inseridos nesse compromisso. Né? Também eu posso ficar aqui falando muito tempo aqui, mas assim, em termos de visão também para 2030, estou com você, Luiz. Eu acho que a gente ainda está muito tímido, né? Quando a gente fala de mineração no Brasil, a gente hoje tem operações que são referências globais, sejam elas autônomas ou tripuladas. É importante que a gente saiba disso. A gente tem aí, né, australianos, canadenses, americanos vindo aqui aprender conosco, né, e como que a gente pode contribuir aí para essa mineração global. E especialmente falando de caminhões autônomos, né, um número para a gente ter em mente aí. Hoje, no Brasil, a gente tem 3% da frota autônoma, né, enquanto no mundo a gente já está num patamar de 20%. Então, como que a gente pode, de fato, dentro desse ecossistema, né, trabalhar junto, em termos de modelo de negócio, análise de risco, para que faça sentido para todos nós, né, avançar nessa jornada. E, por fim, meu último comentário, né, aí comunga com o que o Pimenta e a Ana falaram aqui no início também dos painéis, que é uma mineração segura. Né? Como é que a gente vai ter uma mineração? Eu acredito, de fato, que daqui a 5 anos isso é e será uma realidade. Né? Que a gente tenha aí minas sem pessoas expostas ao risco. Então, seria meu fechamento aí, agradecimento também, Rica. Perfect. Okay, Carlos, your headline. Bem, vamos lá, né? Primeiro, novamente agradecer pelo convite, parabenizar também a toda a organização, satisfação estar aqui, né? O que eu espero é que, dentro do horizonte de 5 anos, que a gente possa ter o setor de mineração cada vez mais seguro, eficiente e admirado. Que a gente possa continuar nessa evolução cultural, que a gente consiga adotar de uma forma eficiente as tecnologias, que a parte de tecnologia e inovação possa permear por toda a organização, democratizar esse conhecimento, e que a gente consiga, de fato, escalar com os resultados. A gente tem uma ambição de conseguir voltar ao patamar em termos de liderança, está ali no pódio, né, no top 3, falando especificamente da Vale. E eu acredito muito que esse sonho que nós temos, a gente consegue sonhar juntos, e a gente sabe que não vai conseguir fazer nada disso sozinho. É importante ter todo o engajamento, o sentimento de dono das pessoas que atuam dentro da Vale, mas também de todos os nossos parceiros. Vários de vocês que estão aqui, a gente tem contatos aí no dia a dia, vários projetos que a gente realiza, sustentação também de sistemas. Então, a expectativa é que a gente possa trabalhar com segurança, com saúde, mas que também possamos ter um ambiente leve, alegre, que a gente possa ter prazer de trabalhar em conjunto aí nos próximos anos, porque esse desafio é um desafio bem importante, não só para o setor mineral, como para o nosso próprio país, né? Quando a gente olha a competitividade na indústria e a segurança das pessoas. Thank you very much. And Jose, take us home. Your headline, quickly. We want to leave time for yes.
Não, cravar realmente qual vai ser a tecnologia que a gente vai estar falando aqui na palestra de abertura vai ser difícil. Eu teria que pegar as anotações ali do Elon Musk, do Jeff Bezos e talvez de mais alguns para saber realmente o que está na cabeça do pessoal para daqui a 5 anos. Mas, contribuindo do lado da tecnologia, os colegas falaram bastante dos pilares de pessoas e segurança, obviamente fundamentais. Falamos todo o nosso debate aqui sobre isso. Mas pensando em tecnologia, como eu gostaria de iniciar um evento desse, falando da situação em 2030, seria com que a gente tivesse a indústria de mineração usando em 100% dos seus processos a tecnologia existente. Se a gente chegar nesse ponto, ou seja, se a gente conseguir que cada pedaço da mineração tenha componentes de inteligência artificial, de conectividade, de predição de falhas, obviamente contando com segurança, pessoas, preparação do ambiente, cultura organizacional, mas falando de tecnologia, se a gente tiver o que nós temos hoje disponível em 25, 100% das áreas utilizando em 2030, já vai ser um avanço. Já vai ser um avanço porque muitas indústrias eles não têm. Tecnologia de 5 anos atrás não estão implementadas em 100% dos processos internos. Então, se a gente estiver abrindo aqui, falando de tecnologia e trazendo que, olha, vamos fazer aqui um marco, celebrar um marco que 100% dos processos têm digitalização, têm inteligência artificial. Acho que vai ser fantástico. Okay, perfect. And I get to say one too. Okay, my headline is Today, Inomotics, Hexagon, Sotrec, and NTT Data have collaborated with Vale to survey a spot on the moon to mine new materials that is going to transform the industry. So that's my headline. Okay, so thank you. Actually, Eu estava certo então em ter que falar com Elon Musk, né? Talvez ele ajude isso na sua ideia. how many of you want to go to the moon, by the way? Who wants to go to the moon if you had the opportunity? And who wants to go to Mars if you have the opportunity? Oh, different people. This is interesting. Afterwards, find your new friend and debate that. Okay, we have time. We have time for a couple questions. This is great. Okay, so we have a question. This is really an important one. How are companies represented here adjusting, expanding, and restructuring their technology teams and their talent in response to the current innovation trends? Jose, I'm going to start with you. Treinamento, muito treinamento, estar antenado com o que está acontecendo, deixar o pessoal tranquilo, justamente aquilo que a gente falou antes, de ter a tecnologia não como um ofensor ao seu emprego, mas sim como uma ferramenta para aumentar a produtividade. Então, se a gente parar para pensar o que hoje nós conseguimos fazer, comparado com o que os nossos pais faziam na década de 70, vamos pegar vendas, por exemplo, só a ferramenta que nós temos de e-mail, comunicação, celular no bolso, versus aquilo que existia no passado, o que não foi inovação. E nem por isso deixamos de ter vendedores. Então, acho que isso é a principal questão aqui, é treinar as pessoas e trazer essa tecnologia para usar como ferramental do dia a dia. Anybody else want to take that one? I'll open it up. Eu acho que é com propósito, né? Quando a gente traz tecnologia com propósito, né? No caso da Sotrec, tecnologia com eficiência operacional, a gente traz o engajamento. Acho que tecnologia é um tema que já traz atratividade, né? Quando a gente fala de mineração, tecnologia muitas vezes é uma porta de entrada, né? Para esses talentos, para esses jovens, né? E aí o desafio está muito mais em como a gente reter esses talentos, seja através de capacitação, treinamento, engajamento, né? Como uma receita aí de sucesso olhando para frente. So would you say that with what you were saying is that the mining companies and the mining sector in Brazil in particular have a responsibility to inspire pride in the industry as pioneers to bring the talent in? Yes? Okay. Exatamente, isso aí. I think I understood that, yes, without listening. Okay, so actually, Carlos, there's a question for you specifically from an audience member. From your point of view, what have been the biggest challenges in scaling technology solutions that are connected with other business areas? Ok, grande desafio para a escalabilidade, sem dúvida nenhuma, primeiro, você ter um plano bem realizado, bem desenvolvido, igual eu comentei.
Segundo ponto, ter a disciplina, e nesse aspecto a gente peca muitas vezes, até questão cultural mesmo, como é que a gente consegue manter ali aquela orientação daquilo que foi o combinado. Então, vira e mexe, tem alguma distração, alguma coisa que acaba tirando do foco. E como que a gente consegue, de alguma maneira, ter a ambidestria que eu comentei, que é endereçar os pontos que são críticos para aquele momento, do básico bem feito, seja de conectividade, seja de obsolescência, mas também como é que eu consigo adotar de uma forma eficiente essas tecnologias. Um fator também importante para isso é o modelo de negócio. A gente passa hoje por um momento que você vê muitos provedores, fornecedores trabalhando como software as a service, plataforma as a service, o mercado partiu muito para isso, só que isso para minerador, isso é OPEX, que muitas vezes impacta no C1. Então a modelagem do negócio de CAPEX, OPEX, modelos mais value-based, como que a gente consegue compartilhar o risco, são super bem-vindos também. And within that context, Carlos, just to probe a little bit further, Vale has operations in many different parts of the region. So do you have a practice by which you autonomously enable a region to innovate with something, to take that back to headquarters, or to share that out with the other groups across the regions so that they can learn and then adopt the most effective innovations? A gente tem, obviamente, diferença de maturidade tecnológica de acordo com as operações e o tipo de processo envolvido. Sem dúvida nenhuma, quando a gente olha hoje, por exemplo, Serra Norte, Serra Sul, o Pará, né, ela é onde tem boa parte do EBITDA da companhia vem dali. E tem toda a dificuldade, para quem conhece, em termos de, seja conectividade, que foi comentado, seja questão de turnover, né, formação de mão de obra. Então, tem todo um trabalho importante para ser feito de aproximação academia junto com a indústria. A gente faz isso muito bem, né, tanto através do Instituto Tecnológico Vale, o FOP, o FMG, entre outros vários institutos também, universidades no Pará, mas possivelmente você não vai conseguir adotar o mesmo tipo de tecnologia de solução para todas as operações. Você tem que ver o que cada uma necessita. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos caminhões autônomos, a gente quer avançar bastante nesse momento em Serra Norte e Serra Sul. Ao passo que, dependendo do site, Itabira é um lugar onde a Vale começou, mas você tem lá toda a complexidade de infraestrutura, toda a parte geométrica que não necessariamente, se você colocar agora um caminhão autônomo lá, ele vai rodar bem. Ele precisa ter uma condição para poder trabalhar em cima disso. Então, a tecnologia ela é importante, mas ela tem que estar alinhada com a parte do processo em si. Okay. And there's another question here from audience member who says, my favorite word, ambidexterity. So how to enforce the concept of ambidexterity in a high productivity system, genuinely dividing time and effort between optimization and innovation? Luis, do you have some thoughts on that? Como dividir o tempo entre otimização e inovação? Inovação e trazer tecnologia num contexto operacional não preparado para isso é difícil, né? Eu lembro quando eu comecei na Vale em 92 como engenheiro de automação e controle de planta. Tudo que a gente colocava para operar, 6 meses depois, já estava degradado. Então, eu virei gerente de operação para convencer. Então, o poder de uma pessoa convencer um grupo a usar a tecnologia e todo mundo evoluir junto para aprender e valorizar a tecnologia é extremamente valoroso para dar estabilidade a curto prazo, mas no longo prazo tem que ter inovação. Então, assim, eu tenho prazer de trabalhar em uma empresa hoje que 15% do EBITDA é investido em inovação de fato. Então, o meu grande desafio hoje é trazer tecnologias do grupo e de outros setores para o setor de mineração. Então, é um balanço, você tem que atuar nos dois lados o tempo todo, mas não pode esquecer da estabilidade, da preparação do pessoal. Posso comentar aqui rapidinho? A gente fala muito dessa parte de agenda Lean, né, com relação à melhoria contínua, Kaizens, o tanto que isso é importante. Você pega só na nossa área, no ano passado, tecnologia e engenharia industrial,
Foram mais de 300 kaizens realizados, e não só quantidade, mas qualidade também. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala em inovação, ela pode ser uma inovação que é uma pequena melhoria, uma inovação incremental, não necessariamente procurar só aquela inovação que seja radical, né, disruptiva. Então, acho que dá para conciliar isso dentro da estratégia da empresa. Yes, and thank you for bringing up Kaizen, which is a Japanese term. Yes, yes. But, you know, we gave you to Brazil Kaizen, and we took from you arigato, which is Japanese for thank you, which sounds very similar to obrigado, you know, so who knows. We're just about out of time. I just really want to thank my panelists here for incredible insights and look into the future. And I encourage everybody here to think about the different innovations and the ways that you're transforming the landscape, literally and figuratively, for the mining sector in Brazil and your affiliated countries that you're working with in regions around the world. The mining sector, with such a bedrock here in Brazil, you're a critical part of the entire global supply chain. So it's an immense responsibility to really harness some of this transformation and to leverage it in a way that's going to drive meaningful impact. And I encourage you to think about, what is your headline? Because I know that the Mining Hub here is going to be looking for key speakers to showcase some of the things that will be driving things forward and making everybody's headlines come to life in 2030. But there's the next years between now and then, so please think about the work that you're doing and how that should be something that's in the spotlight for the upcoming years for the Mining Innovation Summit. So, obrigado, arigato gozaimasu, dankeschön, gracias, all of the above. Thank you very much, Jose, Carlos, Joao, Luis. Obrigado. And thank you, everyone, for joining us this afternoon.